Preocupações é algo que vem à mente das pessoas em todo o tempo, mas nesse período de final de ano, algumas pessoas ficam mais tomadas por essas preocupações. E preocupações que, às vezes, geram muita ansiedade. Termina um e já começa o outro. Tem gente que pensa assim. Não dá nem para a gente ter um intervalo. Vira meia-noite, já começou o ano novo, terminou o ano velho. E muitas vezes nem deu tempo de fazer tudo que foi planejado. E também, em relação ao ano que vem, há uma pergunta que sempre está presente. O que será que vem por aí? Eu me lembro muito bem quando começamos 2020 e havia muitos planejamentos. De repente, chega uma pandemia que fecha tudo, fecha até os templos. Até como igreja tivemos que parar de nos reunir. Algo que ninguém planejou. E se estendeu. E parece que não ia acabar mais. E acaba e de repente volta um pouquinho, assusta. E agora, quando a gente está nessa mudança de autoridades, de governantes, né, governos novos, tanto no país quanto no Estado. E sempre aquela questão, o que vai acontecer? Uns falam, ai meu Deus. E outros já estão na expectativa, quando será que vai mudar tudo? Para começar tudo de novo. Coisa boa. Tem uns que pensam que vai ser tudo muito bom, outros pensam que vai ser tudo muito mal. O que vai acontecer? Normalmente nos preocupamos com necessidades materiais. Dinheiro, saúde. Lembra da musiquinha? Eu não vou cantar, não. Eu não vou concorrer com nenhum dos nossos cantores aqui, né? Mas lembra, adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. A canção mostra bem o foco das preocupações da maior parte dos seres humanos, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. A preocupação é material. Saúde física e dinheiro. Jesus Cristo já mostrava que na época dele essas preocupações também existiam. Em Mateus, em Lucas 12, 22 a 34, é o texto que nós leremos, é o texto no qual vamos estar pensando agora. Mas antes, Jesus tem contado uma história que começa no capítulo 12 mesmo, do versículo 15 ao 21, eu vou fazer a leitura. Jesus tinha sido questionado por alguém que queria que ele fosse juiz numa divisão de herança. E Jesus fala assim, eu não vim para isso, eu não vim aqui para ser juiz, para repartir os bens de ninguém. E lhes recomendou, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar, que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Pai querido, obrigado por tua palavra que sempre é viva e eficaz. Rogamos-te que o Senhor continue a nos falar, porque muitas coisas já temos ouvido que vem da tua parte, nas canções, mesmo nas informações que nos edificam, nos momentos em que também somos desafiados a participar da tua obra. Nós te louvamos, Pai, por tudo, mas te pedimos que agora continue a nos falar de forma muito clara na exposição da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Aqui tinha um homem que
ajuntou dinheiro, ficou tão bem que tinha que aumentar, porque teve muita prosperidade. E alguém poderia dizer, olha que homem abençoado, quanta prosperidade material ele tem. Só que quando ele pensa em fazer tudo, naquela noite ele morre. E ele ainda recebe um recado de Deus, tudo que você fez valeu para quê? Tudo que você acumulou valeu para quê? Então aquilo que a gente fala, dinheiro e saúde, isso não é garantido nesta terra. E quando nós ficamos lutando muito e querendo coisas e pensando numa nova etapa da vida para isto como a base da nossa expectativa, do nosso sucesso, nós somos infelizes e continuamos infelizes. Agora, na continuação desse capítulo, Jesus começa a falar a partir do versículo 22. Coloca o versículo 22 e leia comigo, vamos todos ler? A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. No que está o nosso foco? Jesus ensina que a vida é preciosa demais para que o homem gaste as suas energias com uma ansiedade infrutífera. Ansiedade é a preocupação corrosiva, fútil, autoderrotista a respeito de se teremos ou não as coisas que necessitamos fisicamente e os luxos supérfluos de que não necessitamos em um futuro que somos incapazes de garantir. Isso não significa que nós vamos ignorar as responsabilidades que temos e usarmos as nossas energias de forma sábia e planejada. Temos responsabilidades para com a nossa família, temos responsabilidades também, aqueles que são de Jesus para com o reino de Deus, temos que prover necessidades materiais de outros que dependem de nós, mas não podemos focar só nisto, no acúmulo, 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 e o esforço construtivo para prover as necessidades é legítimo. Jesus manda nós orarmos pelo pão de cada dia. Ele não manda orar por caviar, ele não manda orar por aquela peça de carne que ficou famosa aí, picanha, né? Outra peça famosa aí de carne que foi muito dita e que parece que vai ser distribuída graciosamente ao povo, não chegou para mim ainda. Mas peças de carne, coisas assim, não é isso que ele pediu. Ele falou o pão de cada dia, que significa o arroz e feijão de cada dia. É isso que nós devemos ter. E é essa que tem que ser o nosso foco, o básico que precisamos para vivermos. Claro que temos que cuidar, temos que ter a casa nossa, temos que cuidar da educação dos nossos filhos. No entanto, não podemos fazer com que essas questões tomem conta do nosso coração, que se torne uma preocupação excessiva, que isso se torne ansiedade. Quando a gente fica ansioso demais, ao invés de termos as questões acertadas, nós temos conflitos interiores e até doenças físicas que surgem, além das doenças emocionais. Quando estamos excessivamente ansiosos, os nossos relacionamentos são afetados, começando dentro de casa, às vezes produzindo explosões e às vezes um isolamento. E aquela pessoa que às vezes se isola, se afasta e isso gera esfriamento no sentimento de amor, carinho. Nós temos que saber que preocupações que geram ansiedade em nada ajudam nem a gente e nem a nossa família. Por isso que Jesus diz, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Jesus não manda não trabalhar, ele manda não se preocupar. Antecipadamente se ocupando com coisas que são resolvidas no dia a dia, e ele fala aos seus discípulos, aos seus seguidores. As preocupações que geram ansiedade revelam um ponto de vista muito baixo a respeito da vida. Uma pessoa verdadeiramente cristã, ela entende quem ela é
ela não vai dedicar os seus melhores pensamentos e talentos a aspectos puramente físicos da vida. Porque a base do ensinamento de Jesus, o conceito que ele tem e que transmite sobre a natureza humana, sobre principalmente aquele e aquela que são nascidos de novo, regenerados. Primeiro, somos criados à imagem de Deus. Segundo, temos um futuro que se estende além das preocupações estreitas e provincianas da existência física. Porque o nosso futuro é eterno. Quem é discípulo e discípula de Jesus não está preso a esse mundo, a essa terra. Ultrapassa tudo isso. No versículo 23, vamos ver e vamos ler juntos, todos. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Vida, e aí é no sentido espiritual. Corpo, a parte física de cada um de nós. Eles vão existir no estado ressurreto além da morte. Este fato é mais importante do que essa existência tão estreita entre nascimento e morte. Parece uma coisa tão longa, mas ela é tão pequena. Esse tempo agora, depois que a gente passa alguns anos, depois que eu passei dos 30 e alguma coisa a mais, eu começo a ver como a vida é curta. Porque eu consigo me lembrar de coisas que eu fiz aos 3 anos. Eu estava pensando esses tempos. E parece que foi ontem. Eu me lembro perfeitamente de momentos muito tristes, a perda do meu pai, por exemplo, quando eu tinha 7 anos, e parece que foi também algumas horas atrás, porque tão rapidamente o meu pensamento voa para lá. Eu estava pensando esses dias no meu casamento, no nosso casamento, da minha parte, mas da parte da Estela, que é mais importante. Pensando no casamento, pensando até na celebração. Fiz alguns casamentos aí no final do ano e estava lembrando, celebrando. Eu não faço casamento, eu digo isso, né? Faz quem casa. Aí tem a Jéssica e o Felipe que estão fazendo o casamento. Continuam casando, não continuam? Tá bom, amém, continua. Tem que casar. O dia que vocês pararem de casar, para tudo. Tem que estar casando cada dia. O segredo do casamento é esse, é casar todos os dias. Os casados sabem muito bem disso. E eu pensando nisso, eu comecei a lembrar. E como parece que foi há pouco tempo. Todos nós sabemos disso, todos nós fazemos esse exercício. Isso prova que a nossa vida é muito curta. A gente acha que está demorando e logo passa. Eu lembro de algumas ansiedades que eu tive no início do ano e em questão de meses passou. Mas parece que aquilo foi tão sofrido. Por quê? Porque eu comecei a desenvolver ansiedade e uma preocupação excessiva. Ao invés de entregar e descansar em Deus, eu sofri. E de repente passou. É assim a vida da gente. A Bíblia diz que a vida é como um fôlego, é como uma neblina. Quando você sai e tem cerração, é terrível. Parece que você não vai nunca chegar e parece que aquele muro não sai dali. Em questão de minutos, tudo some. A vida é assim. A Bíblia compara com isto, com uma neblina. Agora, a gente tem que dirigir os pensamentos para as nossas necessidades e responsabilidades mais elevadas, já que o mais importante é a eternidade. O mais importante é o todo nosso que envolve o espiritual. É o nosso relacionamento com Deus. E este Deus cuida das necessidades físicas de suas criaturas. O versículo 24, ele traz uma coisa interessante que Jesus usa para ilustrar. Vamos ler? Em casa também, leia junto. Observem os corvos que não semeiam, não colhem, não têm despensa, nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Corvo é até bonitinho, né? Sabe o que é corvo? Urubu. Deus cuida até dos urubus. Dizem que o corvo lá do Oriente, o urubu lá é um pouco menor, mas é tão fedido e vive de coisas ruins.
mas ele é cuidado por Deus. Deus cuida até dos urubus. Se ele cuida destas aves, quanto mais ele não vai cuidar da minha e da sua vida. E essa ave, na época, era considerada uma ave imunda. O judeu não podia nem chegar perto. E se o judeu tocasse num corvo, ele ficava impedido de ir ao templo, de prestar sacrifícios, tinha que ficar afastado. Essa ave imunda é criatura de Deus e cuidada por Deus, porque Deus cuida de todas as suas criaturas. Até desses animais desprezados, eles também dependem da provisão de Deus. Visto que as pessoas valem muito mais do que os pássaros, elas também, e nós podemos ter confiança no cuidado diário de Deus, por nós, em especial nós que nos tornamos os seus filhos. Do versículo 25 até o versículo 26, vamos ler? Todos. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Mais um, até o 26, né? O 25 e o 26. Depois eu vou ler o 27. Côvado era uma medida que equivalia a metade do braço. Era como se fosse da ponta até aqui. Era para eles uma medida pequena, para construções e para coisas. Equivaleria a algo entre 44 e 46 centímetros de um homem adulto. Quase todos têm uma medida semelhante, independente da altura. É interessante isso, né? E essa medida, ele, quando fala isso, esta expressão, e algumas traduções, inclusive, falam sobre você acrescentar uma hora à sua vida, porque, às vezes, isto não era usado para metros, mas era usado como um exemplo e uma ilustração de coisas ligadas à vida, ao prolongamento da vida. Então, aqui o sentido seria, você, por mais que se esforce, não vai conseguir acrescentar uma hora à sua vida. Quando chegar a sua hora, você vai. E por mais que você se esforce, você vai. Tem pessoas que a gente pensa que a hora chegou e ficam. Às vezes desliga teu aparelho e a pessoa ainda permanece. E tem pessoas que você pensa que está recuperando. Quem trabalha na área da saúde sabe muito bem disso. Você pensa que o paciente está se recuperando e de repente ele vai. Pessoas aparentemente saudáveis têm ataques cardíacos fulminantes. Então, a vida é assim. Não adianta, por mais que você ache que não deu tempo de fazer tudo, daqui a pouquinho acaba 2022 e a gente não consegue prolongar. Só se você viajar para outro país, né? Mas você teria que voar muito para chegar num país que vai demorar ainda para passar o ano, mas o tempo é o mesmo. Não adianta. Por mais que eu me preocupe, eu não consigo prolongar e aumentar nada. Nesse sentido, eu tenho que reconhecer que só Deus é quem pode cuidar, e Ele cuida não só dos animais, como Ele cuida das plantas, Ele cuida das flores, dos lírios, que são chamados de lírios. E aí sim, o versículo 27 e o versículo 28, vamos ler. Observem como crescem os lírios. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Eles tinham que, o combustível deles, eles tinham que queimar sempre lenha, mas lá naquela região tinha pouca madeira, e o que eles faziam era queimar as plantas que deixavam secas e depois eles usavam. E ele diz que aquelas flores, por mais belas que sejam, um dia elas vão virar combustível, vão queimar para assar, para fazer alguma coisa. E Deus cuida, e Deus se preocupa. Como é lindo você olhar uma flor.
A Estela gosta de orquídeas. E eu gosto de que ela goste de orquídeas porque eu gosto também. E ela cuida muito bem das orquídeas. Quando a gente olha as orquídeas, parece que elas foram feitas por algum artista. A riqueza de detalhes, de cores. E quem fez? Deus. Deus é que fez tudo. E tudo tem uma simetria, uma harmonia que o acaso não teria feito. O acaso não conseguiria pôr este universo em ordem. Um cientista no passado, fazendo uma palestra, ele era especialista, ele era um astrônomo, mas num período aí no início do século, final do século XIX, mas já ele era o grande astrônomo da sua época, e ele vai dar uma palestra e quando chega no momento, alguém avisa para ele, doutor, aquele cometa que o senhor tinha falado, que estaria para passar, acabou de passar aqui, na hora exata que o senhor previu. Todo mundo fica em pé, o aplaude, ele naquela hora se ajoelha. Ele se ajoelha e todos ficam assustados, eles pensam que ele está passando mal, alguém chega perto dele e quando ele se ajoelha, ele levanta as mãos e fala, ó Senhor, obrigado porque o Senhor prova que existe. Se não fosse o Senhor, eu não conseguiria nunca prever a passagem deste cometa, porque tu estabeleceste a rota perfeita de todos os astros. Sim, se não houvesse esse Criador e administrador das coisas criadas, há muito o universo já teria se destruído. Este Deus que cuida dos astros, este Deus que cuida das plantas, este Deus que cuida dos micro-organismos, esse Deus que criou até o Covid, sabia? Ele acaba fazendo coisas erradas porque há erros humanos aí no meio. Mas Deus criou tudo, os micro-organismos e o cosmos inteiro. Este Deus é o Deus que veio se revelar na pessoa de Jesus para fazer com que nós soubéssemos que Ele se preocupa conosco e Ele que cuida de todas as coisas, cuida muito mais daqueles que se tornam seus filhos e filhas. Sim, e quando Jesus continua falando, Ele fala no versículo 29. Vamos ler? O que diz esse versículo? Todos, portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isto. Nós não devemos indagar com ansiosa preocupação acerca da comida, da bebida, da roupa, dos meios para adquirir tais coisas, vou ter dinheiro ou não ano que vem, o governo vai funcionar ou não vai funcionar, o que vai acontecer, um desastre, um terremoto, um cometa, um meteoro. Não devemos estar focados nisto, mas nós devemos estar focados naquele que faz todas as coisas. Não coloque o seu coração naquilo que você come ou que você bebe. Esse texto assim é parafraseado por um autor famoso, um estudioso da Bíblia famoso, chamado Phillips. Nós não devemos nos entregar às inquietações. Quando uma pessoa realmente crê, não apenas intelectualmente, mas de todo o coração, uma fé que é alimentada pela comunhão com o Mestre, através da Bíblia, da oração e da comunhão com os irmãos, ela cada vez mais é liberada das preocupações ansiosas acerca do futuro, e é isso que nos diz o versículo 30. Vamos ler juntos? Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Deus sabe o que você precisa em 2023. E é por isso que nós estamos aqui. Para pedir a Ele direção, discernimento e, acima de tudo, paz. Para que nós tenhamos fé, esperança renovadas. Para sabermos que, independente do governo que vier, do que acontecer aí fora, Ele cuida dos seus filhos e das suas filhas. Você não precisa ficar preocupado ansiosamente, isso é coisa dos incrédulos, isso é coisa de quem não crê. Quem crê, descansa. Quem crê, confia.
O avião passava por uma turbulência enorme. E isso num período ainda que muitos aviões caíam. E de repente, alguém vê um menininho ali, enquanto todo mundo, alguns até que nunca tinham rezado, rezavam, outros oravam, outros puxavam um terço, outros ficavam roendo unha. Aquela criança tinha um aviãozinho na mão e brincava com o seu aviãozinho, fazia E aí, a aeromoça passava por ele, passava a mão na cabeça dele, mas a aeromoça também estava preocupada, o comissário de bordo, logo sentaram. Alguém que estava próximo do menino voltou-se para ele e falou: filho, eu estou vendo você sozinho aí, tão tranquilo, cadê seu pai? Ele falou: está lá, ele é o piloto. Ele é muito bom piloto. Eu estou tranquilo. A gente vai chegar logo, logo no aeroporto. Quem é o piloto da sua vida? Quem está na direção e no controle da sua existência? Descansa nele. Ele sabe quando, como e aonde você tem que chegar e por onde você tem que passar em cada dia do ano de 2023. Tudo pode mudar. Mas Hebreus 13:8 declara que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, é nele a base da minha confiança. Que ele vai suprir, que ele vai sustentar, com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde. Mas a paz que excede todo o entendimento toma conta do coração daquele que crê. E é por isso que diz também, lá no versículo 31, o que fazer nesse tempo todo? Todos vamos ler? O versículo 31. Busquem, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Comida, roupa, a saúde necessária, o dinheiro necessário, o sustento necessário, o cuidado com seus filhos, suas filhas, com seus pais. Busque o reino de Deus. Busque os valores do reino. Foque nos valores do reino. Procure conhecer cada dia as leis do reino. Por isso a leitura bíblica todo dia. Por isso todo dia buscar conhecer esse manual de sobrevivência que é a Bíblia, a palavra de Deus. E eu tenho que parar e meditar nele. Antes de buscar autoajuda, vamos buscar a ajuda do alto. Pela Bíblia, pela oração. E agora a gente vai ver também, e Deus continua, Jesus continua a nos falar, Deus por ele nos fala. Vamos ler o versículo 32 até o versículo 34. Leamos. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Se o seu tesouro está no céu, seu coração está no céu. Se o seu tesouro estiver no bolso ou na bolsa, pode ser até a bolsa de valores, cuidado. Aí você pode, o seu coração vai sofrer. Mas você pode investir, aplicar, fazer, mas sabendo que, acima de tudo, a prioridade tem que ser o reino. E por isso, invista através daquilo que o Senhor já estabeleceu, e Ele mesmo estabeleceu. Ele nos deu, e Ele é que nos dá tudo, e Ele pede que devolvamos apenas um mínimo, que é para que não falte mantimento na sua casa e na casa de todos aqueles que se preocupam em sim fazer a propagação deste evangelho, levando a mensagem do reino pelo mundo todo. Nós temos que investir tempo também nas coisas de Deus, tempo na leitura e no estudo, tempo em compartilhar essa palavra com outras pessoas, tempo em comunhão com os irmãos para nossa edificação mútua e fortalecimento uns dos outros, tempo em
atendermos e irmos a alguém que está enfermo, doente, necessitado, que precisa de uma palavra, de uma mensagem, ao invés de nos preocuparmos em sabermos da vida alheia, vamos chegar na vida do outro para levar a paz e a edificação. Que o Senhor possa estar nos abençoando, sabendo que não temos que nos preocupar. Não vamos colocar a nossa ansiosa preocupação, mas vamos colocá-la nos pés do Rei do Universo e nos dedicarmos inteiramente ao seu reino. Se você é súdito do Rei, o Rei supre as necessidades dos seus súditos e súditas.